Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, Opinião Litoral desta terça-feira, 19 de dezembro. A gente lamenta nesse 19 de setembro a morte ontem do ex-secretário de Esportes da Prefeitura de Santos, Paulo Silvares, o idealizador da corrida dos 10 quilômetros da Tribuna FM, um dos maiores eventos esportivos da Baixada Santista nesses quase 40 últimos anos. A gente tem hoje na bancada o Roberto Mohamed e o Ronaldo Serápicos, comentaristas da casa, advogados, e a gente recebe com muito prazer o presidente da Associação Comercial de Santos, que também é advogado, Mauro Samarco. Boa tarde, Mauro. Engenheiro. Engenheiro. Eu já falei que eu vou passar no Rafael lá na OAB, um dia eu vou pedir a minha ordem. Mas é que tem uma história, lógico, do direito na família, mas eu sou engenheiro mecânico. O seu irmão é quem é advogado. São meus irmãos, meu pai, a família toda. Tem uma história de advocacia, mas você é engenheiro de que... Eu sou engenheiro mecânico. Mecânico. É meu colega, eu sou civil. Mohamed, o que você gostaria de falar para o Mauro Samarco? A Associação Comercial de Santos vai realizar o Seminário Internacional de Café, que é muito tradicional, pela primeira vez em Santos. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Eu queria fazer uma reclamação para a produção, porque ninguém me avisa direito das coisas, né? Eu sou o único maloqueiro da mesa, né? Eu achei que hoje ia ser um dia tranquilo, eu tinha esquecido que o Mauro vinha, e aí eu chego assim, mas tudo bem. O público há de me perdoar. Mas precisa um esclarecimento. Foi você que esqueceu ou a produção que esqueceu de avisar você? Não, a produção esqueceu que eu sempre esqueço. Então, isso acontece. Eu vou deixar para a gente falar do seminário de café no segundo bloco, porque eu tenho que aproveitar a presença do Mauro aqui. E não foi um erro, o seu equívoco é justificado, porque o sobrenome do Mauro remete ao pai, que é, na minha opinião, hoje, porque aqueles que dividiam esse título com ele faleceram, o maior advogado da área portuária da nossa região. Então, é lógico que vão fazer confusão, com porque certeza. Se leva a crer que todos os herdeiros vão seguir o caminho do pai. Mauro, a gente está tendo uma situação em Santos, e eu já disse aqui que você foi uma grata surpresa como liderança, embora hoje corporativa, mas sem dúvida nenhuma a gente está assistindo o nascimento e isso é uma coisa rara nos tempos atuais, de uma nova liderança que pode acabar se tornando uma liderança política. Embora você não goste de política, já falou isso algumas vezes, mas tem uma hora que não tem jeito de fugir dessa questão e a gente precisa de renovação. E é incontestável que o seu nome acaba sendo aquele que a gente lembra primeiro de uma nova liderança que está surgindo. A gente está diante de um 2024 que tende a fazer pela primeira vez uma eleição baseada nessa polarização que aconteceu no país. Isso nunca aconteceu. Porque as pessoas votam no prefeito muito mais pela qualidade dele como zelador do que pelo posicionamento político dele. Sim. E é lógico que todas as entidades vão acabar sendo cobradas e elas não podem tomar partido, mas os seus dirigentes vão tomar partido. Pela primeira vez em alguns anos, a gente está assistindo a possibilidade de que a eleição seja para valer, não seja amistoso, como tem sido normalmente. Não vai dar para ganhar no primeiro turno, a coisa está dividida e são polos muito opostos, até em concepção. Mas eu não posso deixar de colocar aqui uma bobagem que a gente ouviu essa semana, em que a possível oposição ao grupo atual na prefeitura disse que votou contra a reforma tributária porque Santos vai perder 750 milhões. Eu tentei achar quem é o diabo do economista ou do matemático que falou essa bobagem para ela. Como eu sei que a própria associação fez um seminário sobre isso e trabalhou nisso, não é triste para você ver uma representante da gente no Congresso Nacional tão mal informada e falando uma bobagem dessa, que Santos perde 750 milhões ano numa reforma tributária, que é o contrário, Santos ganha com a reforma tributária.
A associação comercial já chegou a fazer essas contas, ou pelo menos eu acho impossível fazer, porque ela não foi regulamentada ainda. Sim, quem está falando bobagem. Mas como é que isso soa nos teus ouvidos? Bom, primeiro, um prazer estar contigo aqui, Mohamed. Agradeço as palavras e falando aqui sobre o meu pai, é um orgulho carregar esse DNA. E eu acho que a gente, como santista, uma cidade tão rica politicamente, toda a nossa história, a gente vê com muita preocupação e é muito triste ver que o nosso debate político ele é tão raso, né? Que a gente vai ter a projeção aí do cenário que a gente tem para essa campanha, depois de tanto tempo, né? Que a gente vai ter de fato, acho que uma disputa, né, grande, e já o posicionamento político do ataque, né? E sem analisar o assunto. Então, o da reforma tributária, né? Você colocou muito bem. A associação, logo que a reforma passou, né, na primeira aprovação, nós trouxemos especialistas, fizemos debates dentro da associação. Agora que de fato está se desenhando, né, o arcabouço fiscal, a gente então precisa trazer novamente os especialistas para ir a fundo nesse assunto e poder passar a informação correta, né? A gente teve agora na sexta-feira um evento a respeito do auxílio para os moradores de rua. Então, ok, eu acordo de manhã, começo a receber mensagens do WhatsApp de que a cidade está aprovando um projeto que vai dar dinheiro na mão dos mendigos e já classificando todos como drogados e que isso vai parar na mão do traficante. Falei, opa, peraí, o que é isso, né? Aí vamos dar uma olhada no projeto e enxergar o que de fato é. O que as pessoas procuraram fazer? Cada um com a sua bandeira. Então, um sai atacando porque acha isso um absurdo, o outro já ataca de volta. Ninguém para olhar o projeto. O projeto que está sendo feito no mundo inteiro, várias capitais do mundo. Um projeto que é do governo federal, que foi implantado pelo governo Bolsonaro. Então, a turminha do Bolsonaro, não esqueça, viu? Foi ele que colocou isso lá. E Santos também agora está entrando nisso. Curitiba, outras capitais já estão fazendo. É um projeto piloto, né? Parece que para 10 pessoas inicialmente. 10 pessoas, né? Para todo mundo. Você olha o tamanho do orçamento de Santos, o que isso representa, né? Fala assim, poxa, vamos olhar o que é tecnicamente, se isso é uma coisa legal. Se faltou talvez uma divulgação adequada, eu acho que talvez teria que, antes de ir direto para a Câmara, ter feito uma exposição sobre isso, uma discussão com a sociedade. Acho que isso é um debate válido. Mas, vamos olhar qual é o valor daquilo. Não, vamos sair atacando, porque o importante realmente eu sou o time azul, aquele lá é o time verde, sei lá, vermelho, que cor, e nós contra eles, né? Então, Santos vai virar isso, esse debate raso, né? Muito, muito triste, né? O importante é manter o debate raso. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, telespectador da Opinião. E meu boa tarde especial ao Mauro Samarco, porque eu já tive contato com a área jurídica da família, Mauro, e agora é um prazer estar conhecendo a área de engenharia e de dirigentes de grandes entidades, que a Associação Comercial de Santos é uma entidade não só histórica, né, mas que tem uma importância para o nosso desenvolvimento econômico. Eu participei de vários debates na Associação Comercial discutindo os futuros econômicos da cidade de Santos. Então, eu queria começar, Mauro, com uma pergunta meio bairrista. Eu sei que é um seminário internacional, o café hoje é importante para o Brasil inteiro, mas o Paulo vai ter essa oportunidade de perguntar mais sobre o seminário. Eu queria começar falando sobre a associação comercial, porque para mim há uma relação direta da associação comercial com o café, com a história do café, com a área econômica do café e com o centro de Santos. Então, eu queria dividir a minha pergunta em duas partes. Eu queria que você comentasse qual é a importância de Santos hoje no café, no comércio internacional de café, que nós já fomos o polo, né, o principal do Brasil. É evidente que hoje tem tecnologia, tem a comunicação, então não há mais a necessidade de você estar no porto para ser um trader de café ou para conhecer o café. Mas a gente não pode perder essa importância econômica, que é importante para a cidade, né, para você desenvolver. Eu vejo muitas empresas indo para São Paulo e não mantendo aqui a sua posição em Santos. Então, queria saber a sua visão a respeito do café e a cidade de Santos. E depois a questão do centro histórico, porque eu também tive a oportunidade de participar
junto com outros dirigentes da Associação Comercial, da revitalização do centro histórico. A Associação Comercial tem um papel importantíssimo, principalmente ali na Rua 15, a recuperação da Bolsa do Café e tudo mais. E hoje a gente vê que houve um pequeno retrocesso, né, no desenvolvimento do centro histórico. Então, uma pergunta meio longa, Sim. mas que eu gostaria que você discorresse sobre esses dois temas, Mauro. Não, O legal. Mauro responde depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, a gente recebe o presidente da Associação Comercial, Mauro Samarco, e os comentaristas da terça-feira, hoje, o Roberto Mohamed e o Ronaldo Serápicos. Mauro, a pergunta é longa, mas fala do centro de Santos, a revitalização, e da questão do café também, né, das empresas, algumas mudando de endereço, não só para São Paulo, mas também algumas para o interior do estado. Interior de Minas, né? Interior de Minas. Cumprimentar os Serápicos e prazer estar aqui com você. Bom, falando do café. O café tem uma relação histórica com a nossa cidade. A Associação Comercial, lógico, né, foi criada e tem todo esse trabalho junto ao setor cafeeiro. O Porto de Santos se desenvolveu muito devido a essa indústria. Então, acho que toda a riqueza que nós temos aqui devido ao café. Por quê? Porque havia a necessidade que as empresas estivessem junto ao porto, porque era o principal local de escoamento das cargas. Continua sendo o principal. Então, o Brasil é o maior exportador de café do mundo e 80%, cerca de 70%, 80% do café brasileiro é exportado por Santos. Então, Santos continua sendo a principal praça do café na logística. O que acontece é que hoje as empresas... Até em nível mundial, o café tipo Santos é uma marca muito forte, né? É uma marca mundial. Santos é conhecido internacionalmente, claro, por causa do Santos Futebol Clube, do Pelé, mas muito por causa do café também. O café leva o nosso nome lá para fora. Então, o que acontece é que as empresas hoje, muitas por questão aí de estratégia de mercado, entendem que é melhor estar próximo ao produtor. Algumas fizeram essa opção de se mudar para Varginha, para Guaxupé, as grandes áreas de produção do café da região da Interlândia com Porto de Santos. Nós temos lá Espírito Santo, que produz muito café Conilon, que aí exporta mais pelos portos lá de Rio e Vitória, né? Mas Santos continua tendo uma grande importância nisso. A associação tem feito um grande trabalho também para aumentar o apoio, o serviço que nós damos para esse setor e trazer o seminário do café para Santos tem muito sobre isso. Então, o seminário que ele é organizado desde a década de 70, são 23 edições que sempre fizeram no Guarujá, a gente entendeu que era o momento de trazer para Santos, numa parceria... É bienal, né? É bienal, para fazer numa parceria com a prefeitura e com a autoridade portuária. Então, trazer o mercado para dentro do porto, além das exposições técnicas que nós teremos dentro do Centro de Convenções, uma série de atividades permitindo que as empresas estrangeiras, o mercado de café visite terminais, visite o canal de navegação, né? O presidente Pomini está dando grande apoio para o evento e a prefeitura também. Então, a cidade inteira vai estar envolvida, que isso vai promover também, além da exposição da marca café para toda a nossa cidade, mas oportunidades de turismo, né? Cair uma obrigação nossa como associação comercial de incentivar esse mercado. Levar o pessoal na bolsa do café. Levar o pessoal na bolsa, mas vão ter shows em praças. A prefeitura, né, o prefeito Rogério Santos abriu as portas, a gente está discutindo uma série de ações interessantes que eu acho que vai trazer muita oportunidade para os dois lados, para o café e para a cidade. Aí falando do centro histórico, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de revitalização do centro, porque a gente vai ter um grande indutor, né, que é o Parque Valongo. Então, que já é uma realidade, você já tem lá, numa contrapartida com a Cófico, os armazéns, a área que seria entre os armazéns 4 e 6, que na verdade só existe o armazém 4,
e a praça, né, que é ali os 5 e os 6, já estão fazendo as obras de pavimentação e recuperação do armazém. Isso deve estar pronto, acho que na metade do ano. A autoridade portuária está discutindo junto com a prefeitura a modelagem também da área que pertence à autoridade portuária, que é 1, 2 e 3. Então, a gente está participando dessas discussões. Você tem uma oportunidade aí de trazer grandes operadores aí da área de alimentação, da área de entretenimento, você pode trazer museus. Então, isso vai gerar oportunidades aí de um fluxo de pessoas, trazer gente de fora, colado ali à área histórica do centro. Também, né? Aí tem a vinda do navio de passageiros, os terminais, que isso a gente espera que seja solucionado logo toda essa questão contratual, porque o Concais tem lá o seu contrato ainda por acho que 18 anos ou mais, 20 e poucos anos, lá na área onde ele está hoje, já fez seus investimentos, você tem uma engenharia financeira para poder fazer isso, mas vai ser fundamental também a vinda do cruzeiro, porque aí pode linkar também com uma eventual estação de trem numa ligação com o Planalto, já dentro do projeto do governo do Estado de São Paulo, que já está fazendo para Campinas, Piracicaba, trazer também movimentação de passageiros por trem, linkado com o cruzeiro. Então você vê que a gente olha para um cenário diferente. Lógico, precisa fazer ações para trazer de volta as empresas, hotelaria, tem uma série aí de outras ações importantes para ocupar os imóveis, né, que a gente já está falando agora, não faixa portuária, mas você precisa ter uma alavanca para isso, né? E eu acho que o Parque Valongo é uma grande oportunidade. O que me deixa triste quando a gente ouve a discussão que o Serapis falou e o Mauro falou, é que houve durante o governo do Paulo Alexandre uma ação deliberada para destruir o Alegra Centro, que era um legado do governo do Papa. Foi deliberado. Para jogar o preço dos imóveis lá para baixo, é aquela história de que sempre tem alguma coisa por trás de algo que se faz, porque era só dar continuidade no Alegra Centro, o centro não estaria do jeito que está. E eu noto nessa prefeitura, embora tenha, todo mundo sabe, muito apreço pelo Rogério, o problema de se eleger os gênios que nunca erram e não ouvir ninguém. Eu digo, desde o início do governo do Paulo, eu falo, falta cabelo branco nesse governo e falta a humildade para ouvir. Porque não se acerta em tudo. Você falou dessa questão dessa verba social para moradores em situação de rua, faltou a própria secretária que quis o projeto e explicar, e não os outros falarem por ela. Sim. Comunicação. É a mesma coisa. Tem um secretário de obras em Santos que eu acho que todo mundo acha, o Rogério pelo menos tem certeza, de que ele é um gênio, ele sabe tudo. Ele precisava ser descoberto pelo mundo, né? Ele é um novo Niemeyer, porque ele nunca erra, mas ele não ouve ninguém. Então, aí você pega a Azevedo Sodré, que todo mundo esperava, né? Fez aquela coisa toda, quando soltaram a rua, é uma titica. Eu ia falar até outra coisa aqui, mas é uma titica. E um arquiteto que faz uma obra de titica é um arquiteto de titica. Aí você pega aquele viaduto que muda de cor como se fosse uma coisa legal. Quando chove ele vira tobogã, porque você cai numa piscina. A 15 de novembro, onde está a associação comercial, se aquele gênio, que não ouve ninguém, puxasse aqueles vasos para depois do segundo estacionamento, você teria um acesso muito maior aqui de novembro, inclusive através do estacionamento que tem na própria associação comercial e o vizinho, mas ele não está nem aí para os comerciantes. As obras no centro ele está fazendo, ele não ouviu um comerciante, porque ele é um gênio. Né? Ele vai ser o novo Niemeyer. A gente não descobriu isso ainda, mas ele vai ser o novo Niemeyer. O problema, Mauro, é justamente quando a gente começa a ver, e aí você é completamente diferente. Eu não falei que você é uma nova liderança por causa do cargo que você ocupa. Mas quando a gente ouve, e você ouve, senão você não estaria sendo praticamente uma unanimidade dentro da associação comercial, que sempre teve dois grupos definidos. Quando a gente fala da polarização, na verdade, e aquela bobagem que a deputada Rosana Vale falou nas redes sociais, isso, na verdade, vem como consequência da falta de comunicação. Na última vez que você esteve aqui, você falou justamente que a associação comercial estava se preparando para deixar de ser só
associada àquela imagem do café, que é importante, a gente vai falar no último bloco do seminário, é importantíssimo, mas de se tornar realmente uma instituição que represente o comércio da cidade, que represente a força criativa da cidade. Nós enfrentamos uma decadência enorme. Eu não lembro quem publicou um artigo na Tribuna agora, falando de o quanto a decadência do Santos Futebol Clube acompanhou a decadência de vários setores na cidade. A gente teve 4 anos o Porto que não se cobria com paralelepípedo buraco dentro da área primária do cais. O Alegra Centro abandonado, a classe política de Santos empobrecendo, gente que faz esse debate raso. Tudo isso. A gente poderia imaginar a associação com as câmaras que ela tem, com o fato da vontade política que você tem de transformá-la numa entidade que vai além do café, que é o papel histórico. A gente pode acreditar que a gente tem a possibilidade de ter na associação, que nunca saiu do seu lugar ali no centro, isso é muito importante, sendo um fórum de ideias, um fórum de transformação real, passa pelos teus planos, transformar ela num lugar de debate, independentemente do poder público. Quer ajudar, ajuda, não quer ajudar, não ajuda, sim, mas de reunir pessoas que pensam, ao invés de deixar o grupinho do tênis clube dizer o que quer da cidade, mas lá quem produz, quem paga imposto, quem gera riqueza, discutir. A gente pode imaginar que a associação venha num curto prazo, porque a gente tem urgência disso, se tornar esse fórum de discussão, indo além do café? Com certeza. A história da associação, na verdade, embora muito ligado não só ao comércio cafeeiro, mas às exportações, né, as atividades do Porto de Santos, mas você vê vários projetos importantes da cidade saíram lá de dentro. Né? Lógico que salta aos olhos o Teatro Guarani, né? Mas a guarda noturna, obras de saneamento, sempre discutidas ali. Então a associação, na verdade, ela sempre teve esse papel. Em algum momento da história, ela pode ter se fechado um pouco para a questão de serviços, aí acabou se voltando a isso, e esse foi o nosso trabalho. Foi, poxa, precisamos resgatar isso. Por quê? Eu acho que você coloca bem que a gente está enxergando o quanto a nossa sociedade está se deteriorando, né? A gente vê a questão da violência, agora o que aconteceu aí com o jogador lá, o Marcelinho, entendendo ainda como foram os fatos, mas o cara foi sequestrado, né? Então, assim, você vê arrastões, né? Uma série aí de tentativas de crime. Então, poxa, o que a gente quer pra gente? Né? A cidade é nossa, né? É o cidadão que está aí sofrendo. Então, se a gente não fizer nada, se a gente, quem é o torcedor, né, quem ama ali o Santos Futebol Clube, tá vendo o que está acontecendo. Se o cara não for lá e falar, pô, eu preciso participar disso daqui, preciso me doar para fazer algo melhor, porque isso aqui vai acabar. E isso é a política, né? Então, eu acho que... E a associação, ela, por não ter bandeira, por ser apolítica, é o local ideal para essa discussão. Nós temos todos os setores, né? Saúde, construção civil, educação, todas as universidades estão lá. Aquilo realmente é um grande think tank, né? Para você realmente debater o que nós queremos para Santos das próximas décadas, para um projeto de Estado, né? Não um projeto de bandeira política. A sociedade tem esse poder de transformação, né? E a gente está sempre chamando os nossos parceiros, algumas atividades, a Associação de Engenheiros participa, né? O presidente, o Fred, o Rafael Meireles da OAB já participou de várias atividades com a gente continua chamando todos, porque aí vamos nos despir de vaidades, né? Porque, não, poxa, isso aqui o protagonismo vai ficar para a associação, né? O que eu acho que o importante é o que nós queremos do nosso futuro, né? E se a gente não fizer esse trabalho e pressionar o governo em todas as esferas, vai ficar cada vez pior. O que vai restar para a gente, né? Então, vamos aumentar o nosso portão, vamos botar mais tranca, né? Vai voltar a discussão para vamos andar armado, porque tá muito perigoso na rua, né? A gente está fazendo o inverso do que deveria estar fazendo, né? Como é que você vai aproveitar esse último minuto, hein, Ronaldo? Essa é a pergunta para o próximo bloco de novo. Primeiro eu queria só concordar com o Mauro a respeito do papel da associação, nessa coisa de pensar
de elaborar metas para o desenvolvimento da cidade, né? Eu me recordo que o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos nasceu dentro da Associação Comercial e, se não fosse aquela diretoria que apoiou, se não me engano, era o Papa, o prefeito, não, era antes do Papa, foi o primeiro presidente do Conselho, e ali nós começamos a pensar o desenvolvimento econômico de Santos, porque a cidade ela sempre cresceu, como o Brasil, né, nas costas do empreendedor individual. Né? As pessoas querem fazer, vão lá, fazem, produzem, não quer saber qual é o governo, não quer saber qual é o tributo, qual é a dificuldade. O cara quer vencer e ele batalha e vai para cima. Então, eu queria primeiro fazer esse reconhecimento ao papel da associação em pensar o desenvolvimento de Santos, para deixar a pergunta para o próximo bloco, Paulo Schiff, que eu gostaria de fazer uma pergunta para o Mauro nesse sentido de ter uma entidade que pensa pelo setor, pensa em desenvolvimento, num momento importante que nós temos hoje, que é a da reforma tributária. Então, fica para o próximo bloco, Paulo. A opinião volta depois do intervalo. Serápicos, você faz a abertura do terceiro bloco. Sim. Então, eu tinha comentado aqui, Mauro, que eu queria fazer essa pergunta nesse bloco a respeito da importância do papel das entidades no planejamento da reforma tributária. Para mim foi um momento histórico, o Brasil tinha 30 anos que não fazia uma reforma tributária, não é a ideal, mas eu vi muitos avanços. Eu tenho preocupação, todo mundo tem preocupação, né? Eu como advogado, o Roberto também. Nós não sabemos ainda qual vai ser a nossa carga tributária, mas a gente percebe simplificação, a gente percebe racionalidade, a gente percebe que há uma oportunidade do Brasil avançar nesse sentido. E nesse momento, eu vejo que as entidades elas vão ter um papel fundamental na regulamentação dessa reforma. Então, eu queria saber de você, primeiro, o que o pessoal lá da Associação Comercial achou da reforma, se há uma preocupação em aumento de carga tributária, que esse é o pavor de todo empreendedor, e se vocês já conseguiram identificar aonde que as entidades vão poder pressionar agora os nossos deputados e o próprio governo para que haja uma regulamentação da reforma no sentido de gerar realmente desenvolvimento e justiça tributária. Eu acho que no início o grande problema era a falta de informação, nem entender o que de fato era a reforma. Eu acho que a etapa agora já de a gente conseguir ir mais a fundo e fazer os estudos para poder balizar essas discussões. Então, a gente conta muito com a atuação dos deputados, precisa realmente pressionar para que, tanto no estadual quanto no federal, né, a gente precisa apertar muito também o governo do Estado de São Paulo, como é que o governo do Estado de São Paulo vai se posicionar, se vai ter aumento de tributos. O Tarcísio tem falado até agora aqui do governo do Estado de São Paulo, eles vão segurar, não terá, então a gente espera que isso realmente seja mantido, então o trabalho realmente agora é em cima disso. Até você citou o Conselho de Desenvolvimento Econômico, quando nós assumimos em março de 2020, estava ainda uma discussão de contratação da consultoria dos gestores de Maringá para adotar o mesmo modelo. A gente tomou a atitude de ir à frente e fazer isso, olha, vamos capitanear pela associação, depois a gente vê quem agrega, quem está junto. E isso gerou aquele os grupos de trabalho, os GTs, né? E o trabalho todo que foi feito, ele está sendo usado pela prefeitura como base para as 17 ODS, né? De desenvolvimento sustentáveis aí da ONU até 2030. Então, assim, a associação ela consegue fazer esse trabalho e aí agregando com os nossos pares, né, as outras entidades, para contratação de pareceres jurídicos, para estudos tributários. Então, acho que na questão tributária o próximo passo é esse, chamar, fazer os estudos e chamar para debate dentro da associação, e não é um evento fechado só para associados, isso a gente faz aberto para toda a sociedade. Vamos ver se a gente tira um sorriso de otimismo do Mohamed, né? Não, de jeito nenhum. Porque o ano de 2023 ele foi pintado com uma perspectiva terrível, o Brasil se tornaria uma Venezuela. A gente acaba com o desemprego menor, a inflação menor, a Bolsa batendo recorde de 131 mil pontos, o dólar abaixo de R$5,
e uma perspectiva, um crescimento acima de 3%, provavelmente, nesse ano. Então, dados da economia muito positivos. E a gente olha para muita coisa errada que aconteceu aqui na Baixada Santista nos últimos anos e no Brasil, mas se a gente olhar para o Porto, nos últimos 30 anos, ele multiplicou a movimentação de cargas com a privatização da operação de 40 milhões de toneladas em 93 para mais de 160 milhões, mais que quadruplicou em 30 anos. E ainda tem outros dados positivos. Por exemplo, nessa semana foi divulgado, o Brasil alcançou a marca de maior exportador mundial de alimentos processados, ou seja, deixa de ser só um exportador de commodities e passa a exportar um pouquinho, pelo menos, de valor agregado. Antigamente, Mohamed, se falava que o Brasil crescia enquanto o governo militar dormia, não é isso? Ou o governo Sarney dormia. Alguma coisa de boa acontece, né? Tem algo que me preocupa muito. Não é questão de ser mal-humorado, é que me preocupa muito o fato de que eu nem fiquei chocado da gente ter importado um governador do Rio de Janeiro que sequer sabia onde morava. Eu acho que o mais grave é que não existe um projeto de segurança, de saúde, de educação, de desenvolvimento, que não seja vamos privatizar tudo. Parece que ele só tem uma nota no piano dele funcionando. É a nota do vamos privatizar, vamos vender tudo. Como se a iniciativa privada fosse maravilhosa, né? Quem paga a conta de luz e telefona para a Enel, para a Piratininga, para a Electro, sabe o que significa isso. Que quando você privatiza monopólio, acabou, amigo. Você está na mão dos caras. As únicas linhas de trem que não funcionam em São Paulo são as privadas. Então, da onde ele tira exemplo? Ele está focando em privatizar a empresa estatal mais lucrativa do Brasil. Mas o que me preocupa, Mauri, aí eu pergunto para você a posição da entidade, se isso preocupa a entidade ou não. Ele acabou de anunciar que só vai mexer na balsa em 2025, que é onde está o verdadeiro problema. Aí anuncia que vai lançar o leilão de concessão da Padre Manuel da Nóbrega com cobrança de pedágio. O cara é um gênio. O cara é um gênio. Quer dizer, a gente vive numa região metropolitana onde as pessoas moram em Peruíbe, trabalham em Itanhaém, ou moram em Itanhaém, trabalham em Mongaguá, ou moram em Mongaguá, trabalham na Praia Grande ou em São Vicente. Aquilo é uma estrada local. E a gente sabe o que é uma estrada local. A estrada local não pode ter pedágio. E aí você nota a total ausência de preocupação com isso. Só que o que me preocupa mesmo é que do lado dessa estrada, no meio dessa estrada, tem uma linha de trem desativada há 30 anos, 40 anos, que poderia fazer o transporte metropolitano dessas cidades. Se fosse através de VLT ou através de trem urbano, tanto faz o modelo que você vai fazer. Né? Eu só sou contra o tal corredor de ônibus, o veículo leve sob pneus, porque aquilo lá é porque a Breda está pagando para ficarem defendendo isso, porque não quer abrir mão e não quer perder os ônibus. Como eu não estou preocupado em ficar vendendo privilégio de alguém, ali é um trem, está pronto, a linha está pronta, aquilo era trem de passageiro, ele vinha lá de Itariri e vinha até São Vicente, tanto que é um ramal, o ramal se chama Samaritá-Cajati. A associação está preocupada com isso, porque não se anuncia a terceira pista, que poderia desafogar a imigrante Anchieta, que está um inferno agora, todos os dias. Na verdade, anunciou para daqui a 18 meses o anúncio de obras, o que não vai fazer. Mas tem uma estrada pronta, do lado da linha da máquina também, na entrada da CBPO. Acho que você já teve a chance alguma vez de ir ali, inclusive quando a gente era moleque, ali tem um monte de cachoeira, a área é linda. Se você pegar aquilo, a estrada já está feita, ela é de terra. Fizer ela acompanhar o trem, ela vai dar em Parelheiros. Aquela é a tal estrada que vai dar em Parelheiros. E pode fazer uma pista só. E faz o sentido dela de acordo com o movimento. A associação, a gente já falou, ela quer ser uma think tank. E eu acho sensacional esta ideia, esse conceito, que mostra que quando eu falei no início do programa de você, eu estava certo. A gente pode esperar que ela seja a entidade que vai chegar, governador, não dá para fazer uma estrada aqui, isso vai destruir a economia da região, fazendo um pedágio que vai poder chegar a R$23, se a pessoa fizer tudo daqui até o Vale do Ribeira. Essas posições equivocadas, você está pensando em fazer um trabalho e levar para o governador e falar, governador, tudo bem, só quer privatizar um monte de coisa, mas isso aqui não pode.
Sim, primeiro que não dá para pensar em Santos individualmente, né? Característica geográfica que nós temos, quando a gente fala em Porto, só o Porto já são 3 cidades diretamente ligadas, né? Então, eu acho que a gente tem, infelizmente, uma falta, né, da AGEM, que poderia estar exercendo esse trabalho, e a gente tem que ocupar esse espaço. A gente já tem atuado, a discussão da ligação com o Planalto faz parte da nossa pauta, a gente tem feito uma série de reivindicações para o governo, inclusive participamos de algumas discussões diretamente com o secretário de Desenvolvimento, Jorge Lima, através da coalizão, e com o secretário das PPIs, né, o Rafael Benini. O Benini tinha dado indicação de que não era prioridade, né, até aquilo foi uma notícia muito ruim, mas agora o governador acenou, que parece que é alguma coisa junto com a Ecovias, né? Então, mas nesse ponto, o governador anunciou nessa semana para a deputada Solange Freitas que em 18 meses iniciaria uma terceira pista de imigrantes que poderia ser reversível, subida e descida. Mas tem um projeto pronto de uma PPP que sai do Rodoanel em Suzano e vem até... que é a Via Verde. Vem pelo Porto, vem até o Porto pela área continental de Santos. Né? Então, na verdade, eu acho que a gente não deve se limitar a um só projeto, porque nós temos mobilidade urbana e mobilidade de cargas, então eu acho que as duas estão fortemente impactadas agora, e a Via Verde não deve ser descartada. A vantagem da outra pista é que ela sai mais rápido. Então a gente, todo mundo está enfrentando o problema. Ontem eu desisti de uma reunião em São Paulo, porque quando eu vi o tamanho do trânsito que estava, eu falei, não vou chegar a tempo. Não, ficou um tormento, né? Ficou um tormento, exatamente. Então, essas discussões a gente tem que pensar realmente de forma metropolitana. Eu acho que a gente precisa identificar, além de Santos, quem são os atores das outras cidades que de fato estão ali engajados, que não estejam ali com nenhum envolvimento político, né, para a gente pensar de forma independente o que é melhor para a nossa região, para fazer essas reivindicações. Eu acho que esse é o grande desafio agora. A gente pode, lógico, continuar fazendo o nosso trabalho, mas a gente precisa trazer e agregar com os grandes pensadores, os grandes formadores de opinião, né? Ronaldo Serápicos, a missão de tirar um sorriso otimista do Roberto Mohamed foi um fracasso? Foi um fracasso. E esse é o nosso Você reconhece que é um fracasso? É o nosso último bloco, né? Queria pedir para, rapidamente, então, pelo menos o Mauro dar uma pincelada para a gente sobre o Seminário Internacional. Não, o seminário ele falou, mas não falou do aniversário da centenária Associação Comercial. Né? Comemorando agora na próxima sexta-feira. E é uma entidade riquíssima, histórica, que vale muito a pena as visitas e conhecer tudo que a gente tem lá de história e de arte. Quadros de Benedito Calixto, né? A arquitetura é muito bonita. A arquitetura é linda. Vamos fazer agora exposições itinerantes na nossa entrada. A próxima junto com o Museu do Surf, isso vai ser agora em janeiro. Já temos uma parceria à frente com o Museu do Porto, junto à Autoridade Portuária. Então fica aqui o convite. E numa próxima vamos falar do Seminário do Café também. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo muito a presença aqui do Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial, a participação do Roberto Mohamed e do Ronaldo Serápicos como comentaristas, o trabalho da equipe técnica aqui de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.